imaginou você varrendo sua casa e de repente olha para o chão e vê essa imagem? Ou arruma seu armário e ao lado percebe um rosto a te observar? Foi exatamente isso que aconteceu com a senhora Maria Gomes. No verão de 1971, em uma pequena aldeia em meio às montanhas de Belmez, morava a família de agricultores Gomes Pereira. Era uma manhã comum de 23 de agosto daquele ano, quando a senhora Maria Gomes Pereira estava preparando o almoço e avistou o que parecia ser um rosto humano estampado no chão de sua cozinha. A princípio, a mulher ficou fascinada com a aparição, uma vez que há declarações de que ela mesma era considerada uma médium e tinha uma crença espiritual muito forte. No entanto, isso teria durado pouco, pois o rosto se transformara em uma carranca perturbadora. Para piorar, segundo relatos, a face teria começado a mudar de posição. Sim, ela mudava de posição, de feição. Maria até tentou limpar aquela mancha de seu chão com água e sabão, mas não adiantou. Seu marido, Sr. Juan Gomes Pereira, e o filho, Miguel Gomes Pereira, decidiram arrancar todas as tábuas do assoalho com uma picareta e cimentar o chão inteiro do cômodo, para que aquilo parasse de aparecer. O rosto desapareceu. Cerca de uma semana depois, vários rostos começaram a surgir pelo chão da casa. E o medo se transformou também em um transtorno. Não demorou para que a notícia se espalhasse pela cidade e logo todos estivessem chamando a casa da família de a Casa dos Rostos, a qual acabou sendo alvo de curiosos que iam até a fazenda espiar o fenômeno. Senhor Juan Gomes estava pronto para começar a destruir o chão novamente, quando o prefeito de Belmez interveio e o proibiu de tomar qualquer atitude. Ele pediu a especialistas que cortassem uma parte do concreto para que fosse enviado a estudos e depois para ser exposto, o que atrairia a atenção de todo mundo para a pequena cidade. A família relatou que outros rostos apareciam conforme eles destruíam o chão para consertá-lo. Alguns desbotaram até o final de dezembro daquele mesmo ano, mas outros permaneceram nítidos. Para a surpresa de todos, o diagnóstico de um especialista para o pedaço de chão que continha o rosto foi aquilo inconclusivo. Era encantador, sinistro e misterioso. Tentando descobrir o motivo de os rostos aparecerem, em abril de 1972, o professor Germán de Argumosa viajou de Madrid até Belmez para saber mais sobre o caso. Ele havia escavado documentos históricos, os quais apontavam que um então governador de Granada, cidade da região de Andaluzia, havia assassinado 5 membros de uma família. Exatamente isso. No século XVI, o então governador cometeu o assassinato de 5 membros de uma família. O local exato do crime ninguém sabia, mas muitos acreditavam que era nas redondezas
da casa da família Gomes Pereira. O professor também ergueu a hipótese de que os rostos apareciam porque a casa foi construída sobre um antigo cemitério, visto que ela era próxima de uma igreja. Quando o prefeito de Belmez foi fazer estudos no solo, ele de fato encontrou alguns pedaços de ossadas que tinham, em média, 700 anos. A pesquisa psíquica do professor de Argumosa se estendeu a várias gravações de fenômeno de voz eletrônica, que conseguiu captar uma mistura de inferno e bordel, vindo do plano astral da casa. Em 6 de junho de 1972, outro rosto apareceu no chão e mudou de expressão ligeiramente ao longo do dia. De tão impressionado, o professor pagou uma espécie de aluguel para a família a fim de poder ficar em um outro cômodo da casa e prosseguir com as suas investigações sem ser interrompido. Em meio a uma comoção da comunidade parapsicológica que definia o caso como um mistério, muitos investigadores apontaram a Senhora Maria como sendo o pilar espiritual e que tinha uma influência direta nas aparições. Isso porque elas pareciam reagir ao estado emocional da mulher. Portanto, arriscaram dizer que o fenômeno desapareceria quando ela morresse. Em setembro de 1990, o Instituto de Cerâmica e do Vidro coletou amostras das faces recuperadas pelo padre J.M. Pilon e as submeteu a testes granulométricos, miralógicos e químicos. O resultado, em resumo, foi de que não há nenhum vestígio de tinta em qualquer parte das amostras, disse um dos especialistas. Por outro lado, os céticos e críticos mais ferrenhos não acreditaram nisso, principalmente porque não foi revelado quais partes das faces foram analisadas. A edição de julho de 1933 do Journal of the Society observou, por meio de um artigo de Luiz Ruiz Noguês, a presença de 3 cátions usados como pigmentação na fabricação de tintas, que seriam zinco, chumbo e cromo. Isso levantou a suspeita de o uso de tinta na confecção daqueles rostos. Ruiz Noguês também apontou que o chumbo pode causar colorações escuras, difíceis de serem enxergadas. O sociólogo Manuel Martins Serrano, da Universidade Complutense de Madrid, desenvolveu um estudo em seu livro por meio de entrevistas com habitantes da cidade para tentar provar que o fenômeno era uma fraude a fim de gerar ganho financeiro. Em meados de 2014, o programa de TV de jornalismo investigativo chamado Quarto Milênio desempenhou mais testes para tentar descobrir se o caso era de fato uma fraude. O gerente-geral da médico e doutor em engenharia química, senhor José Javier, e também o senhor Luiz Alamancos, que era um criminalista forense, presidente do gabinete pericial Impeval e diretor do Instituto Espanhol de Criminalística Aplicada, extraíram amostras das faces com autorização de Juan Gomes Pereira, o dono da casa, esposo de senhora Maria Gomes.
A análise final concluiu que as imagens não foram feitas com tinta e, de acordo com o conhecimento científico e técnico empregados nos testes, não havia manipulação. Não havia nenhum tipo de manipulação externa ou elementos externos no rosto. Que mistério! Alamancos tentou reproduzir as imagens com uma ampla gama de métodos, porém falhou em todas. Em 3 de fevereiro de 2004, aos 85 anos, Sra. Maria Gomes Pereira faleceu e centenas de pessoas foram até a fazenda para prestar suas últimas homenagens. E muito diferente do que alguns pesquisadores paranormais imaginavam, os rostos não pararam de surgir no chão. Eles não pararam de aparecer no chão da cozinha após a morte da Senhora Maria. O debate ainda se mantém, apesar dos anos, e com a opinião pública dividida entre um esquema fraudulento criado para atrair turistas para a casa e evidências paranormais genuínas. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre esse caso?